Olá pessoal, boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui, né, para o nosso encontro das segundas-feiras à tarde. Primeiramente espero que estejam todos bem, tudo bem, né? E quero agradecer também alguns de vocês que colocaram lá, né, o áudiozinho como eu pedi. É muito bom. A gente tem que fazer essa troca e eu preciso muito, eu e a Magali, saber do que vocês estão achando e como vocês estão colocando também algumas coisas desses temas para fora, né? Então a gente vai hoje para o nosso o terceiro item do nosso livro, né? Nós vamos até o fim. Cada semana é um item e nós vamos seguindo a ordem, né? Fizemos o número 1, a Magali fez o 2, hoje eu vou fazer o 3, que está na página 15 do livro Sinal Verde. Então, mais uma vez, eu vou pedindo a vocês para que vamos entrar agora em contato com Jesus, para Ele abençoar esse nosso encontro, né? Para que nós possamos usufruir plenamente de tudo que aqui vai ser dito. Então, eu convido a vocês para fechar os olhos, buscando sempre a figura amiga do nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele que a partir desse momento abençoe a todos nós, abençoe os nossos lares também, os nossos familiares, e mais do que nunca, Senhor, que os nossos mentores espirituais possam estar ao nosso lado e que possamos usufruir plenamente dos ensinamentos de hoje, rogando sempre a equipe espiritual do curso Básico 1 da Casa Espírita Irmão X, no horário do vespertino, para que essa equipe nos acompanhe, nos dando toda a sustentação de que necessitamos. Em nome de Jesus, que assim seja. Então, vamos ao item 3 hoje, que é nos domínios da voz. Estou aqui com o livrinho, né, para seguir. Então, vamos lá. Eu vou ler algum trechinho para que nós possamos começar a conversar. Observe como vai indo a sua voz, porque a voz é um dos instrumentos mais importantes na vida de cada um. A voz de cada pessoa está carregada pelo magnetismo dos seus próprios sentimentos. Bom, a semana passada nós falamos muito em psicosfera e magnetismo, né? E hoje nós vamos falar da voz, que é outra coisa, né? Que parte de dentro de nós. Nós vamos, assim por dizer, termos uma identidade única em cada voz, porque cada um de nós coloca na voz a sua vibração, a sua energia, o seu magnetismo, né? Tem uma passagem no Evangelho que Jesus diz assim: do que o coração está cheio, a boca fala, né? Ou a boca fala do que o coração está cheio. Isso é verdade. E o que faz nós verbalizarmos as nossas ideias, os nossos sentimentos, é a nossa voz. E aí nós temos um aspecto quanto à tonalidade da voz. Então, quando nós estamos felizes, alegres, né? A nossa voz é calma, é delicada, né? Agora, quando nós estamos com raiva, aborrecidos, mal-humorados, então a nossa voz sai, né? Trazendo todo aquele magnetismo junto conosco. Por isso que André Luiz achou muito prudente colocar isso nesse livro, chamando a nossa atenção. Olha, toma cuidado com a voz, com o tom de voz. Porque quando nós verbalizamos, nós não verbalizamos sozinhos, nós verbalizamos para alguém, né? Então aqui ele fala, observe como vai indo a sua voz, né? Porque a voz é o instrumento mais importante de cada um. É através da nossa voz que nós nos comunicamos, que nós interagimos com os outros. As pessoas têm uma impressão de nós, quando nós conversamos, também pela nossa voz. Não é só pela nossa aparência, né? Se nós estamos bem vestidos ou mal vestidos, se nós estamos perfumados ou nós não estamos mal perfumados, mas também pelo tom da nossa voz. Quando nós chegamos para conversar com alguém e nós somos assim antipáticos, imprudentes e vamos chegando assim, né? A pessoa tem uma má impressão. Quando ela lembrar de nós, ela vai lembrar, nossa, aquela pessoa que chegou, né, assim, com aquele tom autoritário.
E ao contrário, quando nós abordamos alguém de maneira tranquila, de maneira serena, com empatia, né? E conversamos. Então, nós damos uma outra impressão a essas pessoas. E quando elas lembrarem de nós, elas vão lembrar também do jeito com que nós falamos com ela. Isso é muito importante. Não é só aparência, não. É um todo. E como a nossa voz também, ela traduz a nossa energia, ou seja, o que nós temos dentro de nós, é o que nós vamos mostrar. As pessoas às vezes se empolgam muito, principalmente nos dias de hoje, com a estética, né? Se tá bem, se tá com ruga, se tá, sei lá, como que está. Não, é o jeito, sabe? É empatia, é o sorriso, é aquela voz calma, né? Uma voz. Vocês percebem que quando nós falamos com bebês ou com animais, a gente tende a adocicar um pouco a nossa voz, a falar de uma maneira bem delicada. É uma delícia a gente conversar com o bebê, é uma delícia. E eles às vezes abrem aquele sorriso enorme. Por quê? Porque o que está chegando até eles está agradável, está gostoso de ouvir. Ao passo que você chegar na frente de uma criança, gritar, berrar, a criança vai sentir aquilo, mesmo que ela não entenda, ela vai sentir aquele impacto, aquela energia, e ela vai reagir de acordo com a energia que ela está recebendo. Por isso que André Luiz, então, nos chama aqui a cuidado para com a nossa voz. Seguindo, fale em tonalidade não tão alta que assuste e nem tão baixa que crie dificuldade a quem ouça. É um outro cuidado que ele nos chama aqui, né? Dependendo com o que nós vamos falar, nós temos que prestar atenção para sermos ouvidos de maneira clara, não deixar dúvida, porque já basta as confusões que são feitas, né? A gente fala uma coisa, a pessoa entende outra. Então, ele chama atenção aqui. Para evitar, fale direito, pronuncie as palavras num tom que a pessoa não pode depois dizer, você falou baixo, ou você falou gritando, eu entendi outra coisa. Olha como que é. Então, e aí nós temos que então usar o nosso tom da voz para que nós consigamos falar aquilo que nós precisamos falar de maneira sem deixar dúvida, né? E colocando sempre a empatia, a serenidade necessária para dar sempre uma boa impressão. Isso, é claro, existem vezes que a gente realmente está numa briga. Às vezes a gente está raivoso, está irado, alguém falou alguma coisa e a gente então se expressa como? Colocando na nossa voz aquilo que nós estamos sentindo, ou seja, não estamos gostando daquilo. Então nós temos que saber quando usar um tom e quando usar o outro. Nós não podemos chegar de graça para uma pessoa e usar o tom errado com ela, que nós vamos cair naquela da má impressão que nós vamos deixar. Seguindo, ele nos diz, sempre é aconselhável repetir com paciência, o que for necessário, né? E dito para o intelector quando necessário, sem alterar o tom de voz, entendendo-se que nem todas as pessoas trazem audição impecável. Isso é outra coisa. Geralmente, quando a gente fala com idoso, principalmente, né? Às vezes nós temos que elevar o tom de voz. Como que a gente vai conseguir ser meigo, né? Assim, suave, se você tem que alterar o tom de voz para que ele nos ouça? Quando é o caso de uma pessoa que tem problema de audição, nós vamos saber dosar isso, principalmente quando nós não conhecemos a pessoa, nós vamos tomar cuidado. Mas às vezes nós alteramos o nosso tom de voz com pessoas que não têm problema de audição. E nós caímos naquela que a pessoa olha pra gente e fala, escuta, eu não sou surdo, eu tô te ouvindo muito bem, eu não tenho problema de audição. Aí a pessoa também vai colocar um outro tom. Então, olha quanta coisa nós temos que estar sempre atentos para saber, né? Aonde nós estamos, com quem nós estamos falando, o que nós queremos colocar, de que forma nós queremos colocar e que impressão nós queremos passar. Seguindo, a quem não disponha de facilidades para ouvir, nunca dizer frases como esta, você está surdo? Foi o que a gente acabou de falar agora, né? Porque às vezes a pessoa não é surda, ela se ofende. A voz descontrolada pela
Cólera, no fundo, é uma agressão, e a agressão jamais convence. Exatamente. Às vezes a gente pensa que a agressão é aquela que nós fazemos, né? É fisicamente. Mas olha aqui, André Luiz nos falando que não, que não. O tom da nossa voz pode agredir, e pode agredir de uma maneira maior do que a gente esteja imaginando, né? É aquela impressão que nós não queremos dar. Ou às vezes, por conta de algum acontecimento, nós queremos mesmo agredir a pessoa através da nossa fala, e André Luiz diz que sim, que nós conseguimos. Quando nós queremos elevar o tom da voz, emitir aquela energia, aquele magnetismo pesado, nós conseguimos agredir. Conseguimos agredir. E depois outra, a palavra depois que sai da boca, ela não volta mais. E quantas vezes nós nos arrependemos, falamos, ai meu Deus, eu não devia ter falado isso. Eu não devia ter colocado as coisas nos termos que eu coloquei, nem o tom que eu dei a essa conversa, né? Porque realmente ela pode partir para uma agressão. É chamada agressão verbal, e André Luiz aqui nos diz da agressão energética, da agressão através do magnetismo. Nós vamos impor a essa pessoa aquele sentimento que nós estamos sentindo naquela hora. Então, se nós estivermos sentindo raiva, a nossa voz vai ser um instrumento que vai levar esse magnetismo de ira e vai envolver aquela pessoa. Mas também nós sabemos que tudo que vai e volta, é por isso que ele está falando para nós, tomem cuidado, tomem cuidado. Vamos lá no finalzinho, nós temos aqui, converse com serenidade e respeito, colocando-se no lugar da pessoa que ouve, e educará suas manifestações verbais com mais segurança e proveito. Isso daqui é lógico, né? Como nós gostamos que as pessoas falem conosco? É dessa mesma forma que nós vamos gostar, que a pessoa vai gostar que nós falemos com ela, não é? A recíproca é verdadeira. Então, o que vai, volta. E se a gente conseguir lembrar desses conselhos de André Luiz e colocarmos, que nem eu já falei, colocar uma empatia na nossa voz, conversar com ternura, colocando um açúcar, colocando uma bondade, melhor, colocando as nossas virtudes. Nós já estamos maduros o suficiente para entender o que é certo e o que é errado, né? Quais são as virtudes? Virtude é a humildade, benevolência, a paciência, a indulgência. Essas são as virtudes, e nós já estamos em condições de colocar essas virtudes também a serviço do próximo através da nossa voz, como a indulgência. A indulgência, as pessoas se esquecem muito desse aspecto, dessa virtude da indulgência. O que é indulgência? A indulgência é quando nós colocamos um freio no que está sendo dito de agressão a alguém. Eu costumo dizer que a indulgência é a água que a gente joga no fogo. Se alguém vem falar mal de alguma pessoa, olha, fulano é isso, e você pega e fala, verdade, você sabe que eu também acho, e ainda tem mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Isso é horrível, é fofoca, calúnia, sei lá. A indulgência é quando a pessoa faz o contrário. Quando a pessoa fala, olha, a pessoa fez isso, a gente vira e fala assim, nossa, imagina, não leva a sério. Por que ela estava num dia mal, não estava num dia bom? Então, às vezes, a pessoa levanta um pouco perturbada e fala algumas coisas. Não, ela não é assim, não. Você vai ver, dê outra chance. Ou seja, você joga água naquela fervura. Você apaga aquele fogo. Você ameniza a situação, né? Então, a indulgência é usada nessas condições. Quando você percebe que alguma coisa já está saindo, extrapolando, você chega lá e fala, não é bem assim. Mas aí, você tem que usar a indulgência com tom de voz, para não agredir a pessoa. Senão a pessoa vai achar que você está recriminando. Você não vai recriminar. Você vai apenas fazer com que a pessoa olhe a mesma situação, mas com outros olhos. E você vai usar o quê? A sua mansidão, a sua virtude,
de mansitude, de calma, de serenidade, de empatia. Vai colocar na sua voz e vai convencer a outra pessoa que não, deixa pra lá, pra que isso? Vai ver que você entendeu mal, ou ela deve estar no mau dia. Você vai ver, amanhã você encontrar com ela vai ser diferente. Ou seja, você nem sabe se é ou não é. Mas qual é a nossa obrigação? É pôr mais lenha na fogueira ou é apagar aquela fogueira? Então, a indulgência é isso. E a nossa voz, o timbre da nossa voz, a tonalidade da nossa voz é que vai ajudar ou piorar a situação. Cabe a nós, então. Muito importante isso. O último itemzinho aqui da nossa lição de hoje, ele diz que também em qualquer telefonema, recorde que no outro lado do fio está alguém que precisa de sua calma a fim de manter a própria tranquilidade. Quantas vezes nós não conseguimos, através de uma palavra, acalmar alguém? Existe até aquele serviço que as pessoas que querem atentar contra a vida, elas ligam, agora me esqueci o nome do lugar que tem isso, e as pessoas através do telefone conseguem acalmar aquela pessoa e às vezes elas conseguem de uma tal forma que a pessoa desiste do intento. E o que elas usam? A voz, a tonalidade. Elas tentam abraçar aquela pessoa através da tonalidade, levando calma, né? Tranquilidade, sabe? Persuadindo aquela pessoa a não fazer aquilo, a não ter aquele tipo de ideia. Elas conseguem o quê? Reverter a situação. Em vez de toda aquela aflição, de todo aquele desespero, aquele pânico, através da voz, nós podemos conseguir alterar aquela situação, ou seja, sair tudo bem, né? E às vezes no telefone nós nos esquecemos disso. Às vezes a gente está atrapalhado, cheio de problema, alguma coisa, toca o telefone, a gente fala: alô, quem é? Quem quer falar com quem? E a gente esquece que do outro lado pode estar uma pessoa precisando de ajuda. Se ela ouve uma coisa assim, ela vai até mudar de ideia, vai falar: não, essa pessoa nem dá para falar. Já pensou nós, nossa situação? Eu ligo para alguém, eu estou precisando de um abraço, de um colo, e aí eu ligo e a pessoa ela atende assim, eu vou falar: nossa, desculpa, eu liguei errado. Não é verdade? Não. Nós temos que prestar atenção. Lógico que nós não vamos estar atenta o tempo inteiro a tudo isso, né? Nós nos preocupamos com as grandes coisas que nós fazemos. Ai, Senhor, eu ainda não consigo deixar disso, deixar daquilo. E a gente pensa em coisas grandes que a gente quer conseguir, né? Se melhorar. Quer fazer a reforma íntima, mas nas coisas grandes. Ai, eu quero deixar de ser orgulhoso, eu quero deixar de ser invejoso. Olha, a gente esquece das pequeninas coisas que também trazem impacto às outras pessoas, né? Que às vezes a gente desrespeita a pessoa, a gente passa um ar de antipatia, de egoísmo, de pessoa orgulhosa, e a gente não se dá conta de que a gente está fazendo tudo isso. E isso é tão importante quanto as grandes falhas que nós temos de caráter, né? Na nossa moral. Eu lembro sempre de Chico Xavier. Quem já não ouviu uma palestra de Chico Xavier, né? Lembram da voz? Eu nunca ouvi o Chico Xavier num tom de voz elevado. Nas entrevistas, nas palestras, sempre aquele mesmo tom. E olha que Chico não teve uma vida fácil. Tinha pessoas que chegavam perto dele e acabavam com ele. Eram pessoas grossas, mal educadas, sabe? Assim, revestidas de uma revolta muito grande. E a fisionomia e a voz e as palavras daquele homem eram sempre iguais. Calma, porque já bastava um, né? Já bastava um na nossa frente alterado. Nós temos que dar um jeito. Senão, o que a gente faz? A gente embarca na revolta do outro, aí quando a gente vê, tem duas pessoas gritando. É isso que acontece dentro da nossa casa. Principalmente agora, né? Que nós somos obrigados a ficar o tempo inteiro olhando um para o outro, conversando. Chega uma hora que a gente nem percebe e já soltou, né? Às vezes a gente
fala uma coisa, mas o nosso tom de voz entrega a realidade, ou quando não, a expressão do nosso rosto entrega, né? Então, tudo isso são coisas que a gente tem que prestar atenção. Às vezes nós fazemos uma força incrível para tirar de dentro de nós coisas que nós achamos horríveis. E não nos damos conta de que existem pequeninas coisas, gotas que nós podemos fazer, como essa aqui, de vigiar a nossa voz, para que nós possamos, através dela, angariar simpatias para nós, ao invés de pessoas que não nos querem não ver, porque fala, lá vem aquela gritona, lá vem aquela que altera a voz, lá vem aquela que agride através da voz, né? Não, nós podemos começar por aí, nós podemos começar a trabalhar as pequeninas coisas, e olha, essas pequeninas coisas também não são fáceis, não são fáceis, porque nós temos que lembrar, né, que nem Chico Xavier, para ele era hábito. E nós sabemos que nós não somos assim. Nós podemos acordar de mau humor e já sair falando coisas que não devíamos. Ou acordarmos muito bem, cantando que nem passarinhos. E a gente às vezes percebe, fala, nossa, minha voz, como é que eu estou falando? Como é que a minha voz está chegando ao outro? A gente só sabe como a voz do outro está chegando para nós, mas nós não nos preocupamos como a nossa está chegando para o outro, né? Então, essas lições que tem aqui no sinal verde, parece, como eu disse da outra vez, né? Que são tão óbvias. Mas quando você começa a ler e você começa a raciocinar sobre os itens que André Luiz levanta, aí nós percebemos que fala, nossa, eu nem lembrava que eu tinha que tomar cuidado com a minha voz, que ela emite magnetismo, que ela emite energia, que através dela eu posso trazer alguém para mim ou eu posso afastar alguém de mim, né? Então, tá aí, né? Uma boa leitura e eu quero que vocês também digam alguma coisa nos áudios. Pode dizer, pode pôr lá no áudio, viu? O que vocês acham, alguma experiência, pode falar. Isso que eu quero, a gente precisa fazer esse intercâmbio, né? Nós precisamos conversar mais. Vocês estão aí fechados, muitos já estão angustiados, então é uma maneira de vocês pegarem, liga lá o gravador e fala, olha, Lenira, eu também acho isso, porque já me aconteceu isso, e agora, e vamos conversar e vamos ver se a gente consegue, através desse tempo que nós vamos ter aí pela frente ainda, que nós vamos estar falando sobre esse livro, porque até que essa pandemia não se estabilize de uma maneira bem estabilizada, a casa tem muita preocupação, né, em reunir as pessoas, contando que a maioria são idosos que lá frequentam, então é uma questão de caridade moral também, né, e nós temos que pensar muito nisso. Mas enquanto isso, nós vamos tagarelar aqui, tá bom? Nós vamos tagarelar aqui através dos áudios no WhatsApp e vamos usar aí a tecnologia para nós conversarmos. E vou dizer uma coisa, qualquer problema que houver, pode chamar a Magali no particular para conversar, para pedir algum conselho, para pedir uma vibração, viu? Não vai ser incômodo nenhum, eu e a Magali estaremos sempre abertas para vocês. Podem chamar no particular, se vocês não quiserem falar lá no grupo, podem ligar para nós, não tem problema nenhum, tá? O que nós queremos é que vocês estejam bem, tá? E nós estamos aqui justamente para isso, para cuidar que vocês estejam bem. E às vezes a gente vai trocar, porque vocês pensam que nós também não temos aí as nossas agruras do dia a dia? Temos, ou se temos, né? Mas tem aquele momento que a gente pode se reunir, pode trocar. E como nós somos espíritas, nós vamos estar falando a mesma língua e nós vamos nos abraçar, nos ajudar através do gesto, através das palavras e através da nossa voz, né? Nós vamos conversar e nós vamos tentar nos abraçar pelo tom de voz e vamos conversar que nem bebê, que nem nós falamos com os animais. Para quê? Para encher o coração, sabe? Para tirar essa angústia, esse ar pesado que está sobre nós nesses dias, né? Mas que logo vai passar, como eu falei, né? A tempestade vem, mas depois ela vai embora e abre um sol maravilhoso, porque Deus é Pai e Pai não abandona seus filhos, tá bom? Então agora eu convido vocês novamente para nós elevarmos o nosso pensamento mais uma vez e vamos pedir hoje a nossa Mãe Maria,
que ela estenda o seu manto de luz sobre todos nós, do grupo do Básico 1, do Vespertino, todos os alunos, a Margarete, nossa secretária, Magali, nossa companheira de aula, e todos nós, sob o manto de Maria, vamos dizendo: Ave Maria, cheia de graças, Senhor é convosco e bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa libertação. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa semana a todos e eu estou aqui esperando ouvir a vozinha de vocês nos áudios, tá bom? Um grande beijo, um abraço e boa semana a todos. E qualquer problema, nos procure, nós estamos aqui. Tchau, tchau!